Franklin, muito obrigada pela sua contribuição. Foi muito prazeroso e muito importante te ouvir. Estava te ouvindo e tomando notas aqui, assim como foi quando eu ouvi o final da fala da Alba. Eu sou a Lohana, estou vice-presidenta da Comissão de Cultura. Queria justificar minha ausência durante parte da reunião, que vai acontecer novamente. O professor Cleiton também teve que se ausentar durante um tempo, a deputada Macaé também, porque nós estamos vivendo semanas muito complicadas aqui na Assembleia, com a nossa luta constante contra o desmonte que o governador tem tentado promover, num cenário em que nós somos minoria. Então, se nós somos minoria, a gente tem que se multiplicar. O professor Cleiton estava em 2 comissões ao mesmo tempo, eu estava em reunião com o bloco por ser vice-líder e voltando para cá, Macaé também, como ela é líder da bancada feminina, então a gente se organizando em espaços diversos para poder atender todas as demandas que a gente precisa atender e fazer com que o governo não tratore os direitos dos cidadãos mineiros. Antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado, se o presidente professor Cleiton concordar, vou convidar o Marcelo para falar, mas eu acho importante a gente trazer a situação que nós vivemos hoje aqui no Estado em relação à questão da chancela institucional que os ponteiros têm e que é importante para que a gente consiga fazer com que a política da cultura viva permaneça como algo permanente, pereno e que independe de governo. Iniciativas como a que o Franklin trouxe, das movimentações da Prefeitura, a Prefeitura de BH, fazer um movimento de formalização, né, Franklin? Fazer um movimento de trazer os pontos de cultura para dentro da institucionalidade, garantindo essa viabilidade para recebimento de recursos, para a troca, para o compartilhamento de projetos, metodologias, ideias e discussões, é o ideal e é isso que está previsto na lei. É isso que está previsto na legislação, né? A gente entender que o processo da cultura, dentro de um ponto de cultura, dentro da política da cultura viva, ele não é um processo, ele não é um produto, mas ele é um processo. A cultura não está ali como um produto, mas está ali como um processo que faz parte do cotidiano de todos aqueles que participam da vida no ponto de cultura. Acho importante trazer para vocês também, Franklin, dentro da sua fala, um cenário que a gente tem, que é o desarquivamento do Dicentra, que é o projeto que o governo do Estado enviou aqui para casa para garantir a capilarização do recurso. O Dicentra foi protocolado aqui na casa na última legislatura, houve grandes discussões, amplas discussões, e o governo agora pede o desarquivamento para que a gente consiga aprovar o projeto aqui na casa. Mas pede o desarquivamento, Franklin, e todos os nossos convidados, com alterações e protocolo de um substitutivo. Há uma discordância hoje em relação à melhor forma que a gente deve agir nesse sentido, mas parte dos deputados e deputadas entende que a gente precisa discutir um pouco mais esse substitutivo com a comunidade, com as pessoas impactadas, porque o interesse do governador Romeu Zema é algo que sempre cai sobre a minha dúvida e também sempre cai sobre a dúvida dos outros colegas. Eu até pedi para a minha equipe separar algumas alterações que o Dissenta traz que impactam diretamente a política estadual da cultura viva. Então, eu trouxe aqui para falar aqui. A gente tem alterações no artigo 46, que muda o conceito dos pontos de cultura, trazendo que são entidades jurídicas de direito privado, grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural. Tem uma alteração no artigo 54 também, com previsão de transferência de recursos de forma direta por meio do FEC, e também tem alterações no artigo 54, agora no parágrafo 3º, falando sobre como que todas as normas vão ser regulamentadas a posteriori pela Secretaria de Estado de Cultura. Apesar da gente saber que a regulamentação posterior ela é normal em muitas legislações aprovadas aqui na casa, é preciso que a gente tenha pelo menos um compromisso público do secretário em relação aos pontos mais importantes e mais sensíveis para todos que estão na cultura, do que vai estar nessas regulamentações. Então, a gente entende que é importante, pelo Dicentra, mobilizar e mexer com tantos setores importantes que, para além de fazer cultura no território, manter aquilo que a gente tem de mais tradicional e de mais vivo da cultura, também tem um aspecto muito importante de gerar renda, de movimentar o PIB, e a gente tem toda essa perspectiva no setor cultural, então nós precisamos discutir isso amplamente e nós estamos chegando a um consenso aqui na casa. Então, eu queria deixar esse esclarecimento importante, porque os projetos impactam políticas de forma concomitante, né?
é algo que é importante da gente lembrar, uma discussão que eu e a Macaé temos feito muito, eu e a deputada Macaé temos feito muito, sobre como que alterações e novas políticas públicas, por mais que pontualmente tragam avanços, a gente tem que tomar cuidado para não trazer retrocessos em coisas já consolidadas que a gente construiu, não enquanto parlamentares, mas enquanto sociedade civil organizada, enquanto movimento que está na base, enquanto pontos de cultura espalhados por todo o nosso Estado. Pode contar com a gente, Franklin. Os deputados dessa comissão, com certeza, estarão muito engajados em mobilizar seus prefeitos, os nossos vice-prefeitos, os nossos vereadores, para que a gente consiga fazer movimentos parecidos ao que a secretária de Cultura de BH fez. É difícil quando a gente fala da maior parte dos municípios de Minas, que são municípios de menos de 30 mil habitantes, e que, às vezes, têm secretarias de cultura muito enxutas, ou que, às vezes, infelizmente, funcionam como puxadinhos da Secretaria de Educação ou puxadinho de outra secretaria. Então, isso amplia o desafio, mas a gente tem equipes muito engajadas e com muita boa vontade e pessoas maravilhosas para ajudar a gente, como os próprios integrantes do comitê gestor, como os amigos que estão no CONSEC, os amigos que estão no MINC. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir caminhar bastante. Eu vou passar a presidência da comissão para a deputada Macaé, porque eu vou precisar me retirar, retorno ao longo da reunião, se Deus quiser, e passo a palavra também para o Marcelo, que é o secretário de Cultura de Contagem. Obrigada, viu, Marcelo? Desculpa a minha falação. Imagina.